Eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, Provérbios, capítulo 31, e o versículo é o versículo 30. É o clássico versículo das mulheres. Eu me lembro que quando era pequeno, na escola dominical, a gente ganhava aí um brindezinho, e um dos versículos, né, chaves, praticamente todo ano, quase que se repetia isso, vinha escrito esse versículo aí: a mulher que teme ao Senhor será louvada. Só que tem uma parte anterior. A gente vai ler todo o versículo, tá? No capítulo 31 e versículo 30. Vamos à leitura então. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Você vai reparar que Deus aqui, ele está expressando quase que o que nós podemos chamar de um divino elogio. Qual mulher vai ser louvada? O que é isso, pastor? Louvado? No sentido de elogio, né? Qual mulher que vai ser elogiada? Por exemplo, no versículo 28, diz que os filhos dessa mulher chamam-na bem-aventurada, e seu marido também ele a louva. Você está reparando que na sua casa, tanto o seu marido quanto os seus filhos estão olhando para essa mulher e dizendo: olha, ela é uma mulher bem-aventurada, é uma mulher abençoada, feliz, né? E nesse sentido ela recebe então os elogios da sua própria casa. Recebendo os elogios da sua própria casa, com certeza, meus irmãos, veja o versículo 31, dai-lhe do fruto das suas mãos, deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas, deixe que a obra, aquilo que essa mulher ela faz todos os dias, vamos deixar que o trabalho diário dela, ela possa ser elogiada por aquilo que ela faz. Então, Deus, meus irmãos, vai estar mostrando aqui para nós a necessidade do elogio sincero, verdadeiro, mas é o elogio que vem do alto, o elogio que vem dos céus. Então, esse é o que nós vamos tentar trabalhar rapidamente agora, né? Estudar sobre isso. É um verso muito simples da gente estudar, não tem jeito de você ler esse versículo e você não entender, né? Olha, a graça, ela é vã, né? Passageira, a formosura também, né? Passa rápido, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é difícil da gente entender um versículo assim, chegar e dizer: pastor, eu entendi que uma mulher que teme a Deus vai receber esses elogios, não somente da família, mas o próprio Deus está dizendo, né? Um elogio divino aqui, direcionado para ela. Agora, isso não é uma frase isolada na Bíblia. Se você pegar a Bíblia de Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai ver que realmente é o que a Bíblia expressa, o desejo de Deus para uma mulher é esse, né? E dentro do próprio contexto aqui do capítulo 31, você vê, é um capítulo que, primeiro, o rei Lemuel está citando as coisas que a mãe dele falou para ele. E depois começa, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao das finas joias. E aí começa a falar de uma mulher que, meus irmãos, extremamente virtuosa por suas ações, conforme o versículo 31, coroa todo o escrito. Então, não é um versículo isolado. Não é aquele, está aqui, não está conectado com nada. Não, pelo contrário. É um versículo conectado dentro do seu contexto aqui, do capítulo 31, né? Você vai, aí tem aquelas Bíblias que tem aquele título, né? Então, geralmente no capítulo 31, às vezes a Bíblia traz um elogio à mulher virtuosa, que é o título do capítulo 31, né? E também dentro do contexto bíblico, que é, meus irmãos, o que Deus espera de todas as mulheres. Agora, nós estamos falando de divino elogio, né? Que mulher que não gosta de elogios? É difícil, irmãos, né? Toda mulher gosta de elogio, porque Deus fez a mulher assim. Na verdade, todo ser humano,
ele gosta de ser elogiado. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto não, mas quando elogia ele fica feliz, né? Uma criança, né? Você chega na escola lá, olha, que menino estudioso, pronto, ele já estufa o peito para fora, fala, eu sou mesmo. Não, às vezes não vai falar, né? Mas ele está pensando. Por quê? Porque o elogio, meus irmãos, faz parte da natureza humana se receber bem. Acontece que nas mulheres é mais do que nos homens, né? A gente vai tentar ver um pouquinho sobre isso. Deus criou a mulher assim, ela não vai mudar. Enquanto estiver, meus irmãos, aqui, homem e mulher neste mundo, sempre vai ser desse jeito. Todos gostam de elogios, mas a mulher, ela, né, quer ser mais elogiada mesmo, porque faz parte da sua natureza. Não é uma questão de mulher brasileira, não é uma questão de mulher batista, não é uma questão de nada, é uma questão que faz parte das mulheres, a alegria de quando alguém vem e faz um elogio, né? Eu acredito que quando Deus criou o homem, né, e depois criou a mulher, quando ele cria a mulher a partir do homem, o homem elogia a mulher. Aquela palavra que ele fala, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, foi um elogio, um jeito dela se sentir amada, dela se sentir integrada, não somente ao mundo, mas nele próprio. Então, ele está recebendo ela em elogios. E aí vai, meus irmãos, começa esse processo, né? Porque Deus criou assim a natureza feminina, mas a pergunta que a gente faz está aqui, né? A questão é, por qual motivo uma mulher gostaria de ser elogiada, né? Já que Deus criou ela com essa natureza, né? Deus prepara o coração das mulheres para receber bem os elogios, mas então a gente fica com essa pergunta, né? Por qual motivo uma mulher, ela gostaria de ser elogiada? Aí você entra no versículo 30, né? Você encontra aqui 3 motivos pelos quais uma mulher poderia ser elogiada, no versículo 30 mesmo. Ela poderia ser elogiada pela graça dela, ela poderia ser elogiada pela formosura que ela tem, e ela pode ser elogiada pelo temor que ela tem a Deus, tá certo? Então, o que Deus vai fazer aqui no versículo 30 é mostrar o verdadeiro motivo pelo qual uma mulher, ela é elogiada por Ele próprio, por Deus. Por que que Deus elogiaria uma mulher nesse mundo? Então, a resposta está aí no versículo 30. Será que é por causa da graça dela? Será que é por causa da formosura dela? Ou será que é porque ela teme ao Senhor? Então, vamos ler de novo esse versículo? Vamos lá? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim, ou seja, não é aquela da graça, não é aquela da formosura, mas essa sim, qual? Aquela que teme ao Senhor, essa sim, ela vai ser louvada. Então, irmãos, vamos pegar essas três questões. Primeiro, o elogio que vem da graça, né? A busca pelos elogios que vem da graça. O que significa essa palavra graça? Às vezes as palavras se repetem no original na Bíblia, e quando você vai lá para o capítulo 3, no versículo 22, vá lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 22, porque a gente imagina assim que é uma beleza, né? Não, mas a beleza já está também no versículo. Capítulo 3, e versículo 22. Você encontra assim: serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Aonde você lê essa palavra adorno, também você poderia ler a palavra graça, né? Então está falando ali, meus irmãos, que do conhecimento da palavra, né? Mas a palavra graça, às vezes ela é traduzida com essa palavra muito simples, que vem bem para dentro do nosso texto aqui, que é a palavra adorno, né? Ou seja, a mulher que ela sabe se encantar a si mesma, né?
Pode ser que a pessoa não é uma Miss Mundi, né? Não é uma Miss Marília, né? Mas ela sabe se vestir, né? Ela sabe como usar uma boa roupa, né? Não estou falando nos estilos decentes, estou falando de coisa indecente, não, tá? De, às vezes, sabe, usar um anel que alguém deu para ela, né? Um colar, saber pintar bem os seus olhos, né? Não fazer aquelas coisas que a pessoa se desfigura completamente, né? Saber usar um batom, saber, meus irmãos, como combinar as cores do seu cabelo com a sua roupa. Isso aqui é o adorno dela. E não precisa ser a Mulher Maravilha para se destacar completamente quando ela sabe usar o pouco que ela tem, ela consegue realmente mostrar encantos. Então, é como a Bíblia estivesse dizendo assim, sabe aqueles encantos que quando uma mulher ela vai sair, ela naturalmente, então, isso aí é passageiro, né? Tá, a palavra de Deus está dizendo assim. Então, meus irmãos, a gente até entende isso, e o mundo entende isso também por parte da mulher, porque é um recurso muito usado pelas mulheres que deve ser usado porque faz parte da natureza feminina. Por exemplo, se você descer a 4 de abril, se você descer lá, né, as nossas principais ruas, você vai ver muitas lojas. Eu pergunto, quantas lojas para homem tem na cidade? Né? Se depender de mim, meus irmãos, eu vou falar como é que eu faço. Eu vou numa loja para comprar um sapato, eu olho na vitrine, é aquele ali. Aí a pessoa fala, não, meu amigo, ó, 39, é aquele ali, acabou. Né? Coloquei, tal, ó, beleza, aperta a mão dele, pago, acabou, vou embora. Daqui 3 anos eu volto a comprar outro. É o que vai acontecer. Não, estou dizendo, e olha lá ainda, né? Roupa, mesma coisa, né? Então eu vou lá, é aquela camisa ali, é aquela camisa ali. Não, não, aquela ali, a senhora está vendo aquela ali? Pode tirar aquela ali, eu vou comprar, né? Não tem problema. Agora, você não vai ver aquele monte de vitrine com roupa de homem. Se bem que hoje, meus irmãos, o homem está tão esquisito, né, que acaba tendo alguma coisa. Mas a maioria é para as mulheres. É, elas que gastam, ela que movimenta o comércio, né? Vai, meus irmãos, de tudo. É uma calça, é uma blusa, é uma saia, é um lencinho, é um detalhe na cabeça, é um brinco. É isso aí, é isso. É isso que faz os nossos filhos terem emprego. É. Ainda bem, né, que tem esse comércio para as mulheres, porque senão não ia ter emprego, as pessoas iam morrer de fome. Tem que ter esse movimento, esse comércio. Mas isso é a graça, né? Agora, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, né? Olha só como funcionam as coisas. Não somente as lojas são para servir as mulheres, mas joalheria, né? Cosmético, só perde para a indústria do automobilismo, de tão forte que é a indústria do cosmético, né? Pensa que batom não faz o pessoal rico lá em cima, né? E, meus irmãos, salão de beleza. Não estou dizendo que as coisas estão mudando, porque os homens estão se efeminando, né? Mas eu digo, né? Eu vou falar para vocês, o que movimenta mesmo o comércio é a graça feminina. O que Deus está dizendo aqui para nós, no começo do versículo 30? Aqui no começo diz assim: enganosa é a graça. O que Deus está dizendo aqui? Que estas coisas passam rápido. Por mais que ela possa se enfeitar e se tornar uma pessoa agradável aos olhos de outras pessoas, a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, isso é uma coisa enganosa, é uma coisa passageira, né? Então, vai passar. Isso aí não é tudo, tá? Não é o motivo do verdadeiro elogio. O elogio que vem dos céus, se a pessoa não tiver nenhum desses, né, desses adornos aí, não vai fazer falta nenhuma. Então, né, tá aí, né? A gente, continuando aqui, né? Vem o elogio agora da segunda parte do versículo, e aí ele fala no versículo 30, e vã é a formosura. Então, os elogios vindo da formosura. Agora, formosura aqui, irmãos, é beleza mesmo, é a beleza, como a Rebeca. A Rebeca, no capítulo 27 do livro de Gênesis, quando o capítulo 24, perdão, quando o servo de Abraão vai olhar ali, né, para ela, porque está procurando uma esposa para o filho do Abraão, o seu senhor, a palavra de Deus diz que a Rebeca era assim, né,
bonita de porte, né? Formosura. Então, ou seja, ela realmente era uma mulher, podia ser uma Miss Mundi ali na época. Ela podia ser uma Miss Marília, uma Miss São Paulo, essas coisas todas aí. Ela tinha esse tipo de qualificação, né? E, meus irmãos, você tem o exemplo na Bíblia sobre essa questão de formosura. O livro de Esther. Não é porque Esther apenas, você vê Vasti. A Vasti, a palavra de Deus fala, ela era tão linda, a Vasti, que o rei, o Assuero, que era marido dela, queria mostrar para todo mundo quão bonita ela era. É por isso que ela perdeu, né, o trono dela lá, porque ela não aceitou, falou, eu não vou ser tratada desse jeito, né, não foi tratada desse jeito, não quis, acabou perdendo o trono. Mas havia uma beleza natural na Vasti, que a própria palavra de Deus, né, mostra para nós. Então, não é natural, tá? A Bíblia está falando aqui. Nós temos essa questão hoje, que é a ditadura da beleza externa, né, feminina. Eu acho que isso é uma coisa reprovável. Por quê? Porque para o mundo hoje, a mulher, né, ela tem que ter unha perfeita, cabelo perfeito, rosto perfeito, corpo perfeito, roupa perfeita, tudo perfeito, né? E aí as pessoas vão, né, as famílias vão se endividando, as famílias, né, vão perdendo o verdadeiro sentido, a própria mulher perde o verdadeiro sentido da existência dela, às vezes até da própria maternidade, para ficar perdendo tempo de suprir a exigência do mundo para ela, né? Mas isso, né, nós sabemos que o mundo ele é cruel mesmo. Agora, é errado ser elogiado pela formosura ou mesmo pela graça? Não, meus irmãos, não, de jeito nenhum, né? A palavra de Deus no livro de Cantares, se você lê o livro de Cantares, você tem elogios o tempo todo para a amada do Salomão. Então ele está lá, elogia os seus olhos, elogia os seus cabelos, elogia os seus pés. Ele está sempre elogiando ela por tudo. Então é errado elogiar a pessoa porque ela está lá elegante? Não, não. Né? Como eu disse, a Bíblia, ela mesmo se dispõe a fazer esses elogios, tá bom? Agora, veja as ressalvas na Bíblia, né, principalmente para esses recursos que nós falamos, da graça e da formosura. Tem 2 versículos. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu acredito que esse versículo é muito importante para a mulher cristã, para a mulher, né, que está lá preocupada só com a beleza dela, né, o cabelo dela, com as roupas dela, com as joias dela e tal. Então, o apóstolo Pedro, ele faz um alerta. Ele diz assim, né, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, quando Deus vai olhar, quando Ele olha para nós, Deus não vê como vê o homem vê o exterior e Deus faz o quê? Ele vê o interior. Então Deus está falando, olha, cuidado para não perder tanto tempo na sua vida, para se preocupar com o seu cabelo, com a sua roupa, né? Somente com a estética física, quando você deveria investir aí, né? Nesse manso, espírito manso, olha como é que coloca aqui, espírito manso e tranquilo, o que a palavra de Deus chama de uma beleza permanente, né? Essa beleza permanente de um interior consagrado de uma mulher para Deus, isso é que tem valor para Deus. Até o final do versículo diz, é de grande valor diante de Deus. Agora, irmãos, sobre a formosura, aí a Bíblia expõe um perigo maior. Nós falamos da graça, né? Que pode ser perigoso, mas capítulo 11 aí de Provérbios, vamos voltar lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 22, então, o nosso Salomão, ele nos dá essa palavra, através do Espírito Santo, ele diz assim, como joia de ouro. Tá bom. Isso aqui é o que está escrito na palavra de Deus.
Lá no capítulo 30, a Bíblia diz que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitas joias. Então, para Deus, a mulher é uma joia preciosa. É uma joia muito preciosa. Então, aqui no capítulo 11, versículo 22, Deus está falando assim, que como essa joia de ouro, né? Então, uma mulher, aqui a referência é uma mulher. Essa joia é a mulher. No focinho de uma porca. Então, você pode imaginar assim, uma joia, pega aquele brinco lindo, maravilhoso, né? E coloca no focinho de um porco. No sítio do meu avô, criava-se porco um tempo. Eu não sei se ainda tem aquele chiqueiro longe lá. A gente levava a lavagem, levava as coisas. Meus irmãos, a lavagem caía, mal caía. Olha como é que é o tal do porco, né? Mal caía, podia ser o que for, aquela coisa nojenta, gosmenta, sabe? E aí o porco, ele vai lá com o nariz dele, ele vai lá com aquela bocona lá. Então, imagine que aquela joia tão preciosa está no meio daquela lavagem, daquele esgoto completo. Então, Deus está falando aqui desse perigo de uma mulher que ela tem a graça toda, toda aquela formosura, mas ela não tem a discrição. Olha o versículo 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa, que ela não tem discrição. Então, aqui, irmãos, não permitir que a beleza que Deus te deu seja jogado nos esgotos pela, como nós chamamos aqui, a falta de discrição, né? Então você pode imaginar que você é uma joia tão preciosa para Deus e uma joia tão preciosa. Imagine esses reinos que têm joias preciosas. Você vai ver na cabeça de um rei, coisa e tal. Eles não ficam com aquela. Olha, você vê aquela princesa, né? Aquela que vai ser a futura rainha, que todo mundo investe nela lá na Inglaterra, esqueci o nome dela, né? Mas essa menina, né? Você não vê ela cheia de joias. Sabe por quê? Porque as joias delas estão guardadas. Tem lá uma caixa de tesouro precioso, então ela se guarda, né? Já que a mulher é a joia, quanto mais ela se guarda, mais preciosa ela se torna para Deus. Por isso, meus irmãos, essas ressalvas aí. Tem algumas coisas importantes, né, que eu achava que seria até interessante a gente ler junto, né? Enquanto o coração não for renovado pela graça divina, a consideração pelo exterior é ainda maior do que a consideração pelo interior. Uma mulher que não é salva, uma mulher que não tem Cristo, a aparência dela, a graça e a formosura para ela é o que tem valor. Mas quando o espírito é renovado pelo poder do Espírito Santo, ela entende que a coisa mais importante é o seu interior e não o seu exterior. Há muitas que se vestem de santidade na igreja, mas lá fora querem imitar as deusas gregas, né, nos vestuários e decisões. A gente vê, né? Não pode ser que a pessoa está toda bem vestida dentro da igreja. Quando está fora da igreja, não sabe se é o que é aquilo ali, né? É a Helena, qual deusa grega ela quer ser? A gente não vai saber, né? Mas veja, como não tem conexão, não faz sentido, né? A gente olhar e falar assim, eu vou me vestir de um jeito na igreja e lá fora, não, lá fora eu vou me vestir do jeito que eu quiser, né? Eu quero ser olhada por todo mundo. Então, há mulheres que acreditam que seu corpo é tudo, né? Seu principal objetivo da vida é conquistar admiração, não respeito, né? E agradar os homens, e não agradar a Deus. Eu quero ser admirada, ela não quer respeito. Eu quero ser olhada pelos homens, ela não está preocupada se é Deus que tem que olhar ela, e realmente o verdadeiro juízo vem de Deus. A verdadeira religião inverte tudo isso, né? A sua fé em Jesus Cristo, e dá às coisas invisíveis e eternas o seu devido lugar. A pessoa, então, passa a considerar as coisas espirituais mais importantes. A mulher que teme a Deus, vestida com a mais humilde vestimenta, tem uma vestimenta melhor do que qualquer rainha, né? Sim, a vestimenta nupcial de Cristo.
Então, assim, pode ser a pessoa mais simplesinha. Olha o caso da Ruth, né? Está lá, tadinha, respingando no meio daquela mata toda, né? Na verdade, irmãos, ela estava fazendo aquele trabalho de boia fria mesmo lá, quietinha, alegre, feliz, contente, né? Com muito respeito. E quem estava olhando para ela antes de Boaz? O próprio Deus. O próprio Deus estava, até o patrão, quando chegou, falou assim: olha, como não dá para entender, né? Você tem chance com pessoas novas aí, né? Você aqui nesse meio com a gente, num meio espiritual. Pois é. Veja, irmãos. Então, só esses pequenos conselhos aí. Agora, onde se concentra o verdadeiro elogio de Deus à mulher, né? Aqui vamos voltar para Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Onde se concentra o verdadeiro elogio de Deus para uma mulher. Então está aqui, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus, meus irmãos, essa vai ser louvada. É legal a graça, legal a formosura, mas para Deus isso não é imprescindível, né? A palavra de Deus está cheia de histórias. O livro da vida, como você tem lá no livro de Apocalipse, tem muitas histórias de mulheres lindas, maravilhosas. Hoje estão queimando no inferno. Mulheres ricas e poderosas nos seus adornos e toda aquela graça queimando no inferno, né? Você vai encontrar histórias tristes de mulheres como Dalila, né? A própria Jezabel. Lembra da filha da Herodias? O Herodes falou assim: eu vou dar metade do meu reino, olha, só porque ela dançou, fez uma dancinha lá, né? Metade do meu reino, e dava mesmo, né? Todas mulheres muito lindas. Pode-se dizer assim: eu sou linda, maravilhosa. Pois é, mas está onde hoje, né? Então, meus irmãos, o verdadeiro elogio de Deus está na mulher que teme ao Senhor. Então, se a gente pegar aqui, essa é que vai ser louvada. Olha lá, até coloquei em maiúsculo essa, né? A mulher que teme ao Senhor. É essa, tá? É como se Deus estivesse dizendo assim: não vão errar. É essa que vai ser louvada, elogiada, pelo temor que ela tem a Deus, né? Você não vê, por exemplo, falar. A mulher, talvez assim, meus irmãos, mais importante das Escrituras é realmente a Maria. Ninguém vai tirar esse título dela, né? Mesmo porque bendita és tu entre as mulheres. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui veio dos céus, tá? Isso aqui não veio do pastor Gilberto, não vem de uma igreja, não vem de nada. Uma pessoa abençoada mesmo entre as mulheres, ok? Agora, qual é a referência bíblica sobre graça e formosura que nós temos de Maria nas Escrituras? Aí você vê ela assim, né? Pode ser ela em qualquer religião, tá? Em que alguém experimente desenhar a Maria. Se você for numa igreja ortodoxa, católica, lá no Oriente Médio, você vai ver que a figura que tem dela, né? Uma pessoa clarinha, né? Linda, maravilhosa, dos olhos azuis, né? Se descer para as igrejas cóptas, no norte da África, ortodoxas também, né? Você vai encontrar uma Maria mais moreninha, com aqueles olhos negros, brilhantes, lindos, maravilhosos, muito linda também. Se você pegar uma igreja mais oriental lá, né, da Malásia, lá para o lado dos chineses, aí já vai ser uma Maria que tem os olhinhos mais puxadinhos, linda, maravilhosa também, bem vestida sempre, né, com véu e tal, mas sempre um rosto lindo e jovial. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? E eu digo uma outra coisa para você. Pastor, e se desenhasse ela toda feia? Pare para pensar comigo aqui, se eu estou falando alguma besteira. Você ia se ofender. Sabia disso? A própria pessoa se ofende. Não, eu não aceito uma coisa dessa, né? Como é que eles vão desenhar aí a Maria desse jeito? Jamais, não vou aceitar uma coisa dessa. Por que a gente falaria isso? Ou pensaria isso, pelo menos? É pelas virtudes dela. É pelo que ela representa dentro das Escrituras. Aquele coração maravilhoso, aquela mãe maravilhosa, dedicada a Deus, eis aqui a escrava do Senhor, faz em mim segundo a sua vontade, né?
A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Então, meus irmãos, você não vai aceitar menos que uma grande beleza numa mulher, mesmo que você nunca viu. A mãe de uma criança, ela, às vezes, para uma outra pessoa, não, mas essa mãe é muito feia, né? Alguém pode dizer. Você pode dizer para todo mundo, menos para ela. Sabia disso? Ela não aceita. Por quê? Porque para aquela criança, ela não está se importando com a graça, nem com a formosura, mas que a mãe é a mãe dele, uma pessoa maravilhosa, especial, que deu a luz para ele. Então, eu estou dizendo isso, meus irmãos, né? Porque isso faz parte do verdadeiro elogio, né? Então, tem um enorme valor, né? Uma mulher assim para Deus. Veja aqui no capítulo 31, tá? Capítulo 31, versículo 10. Dá uma olhada aí. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao das finas joias. E esse é, meus irmãos, essa é a palavra ideal para uma mulher que teme a Deus. Ela é uma joia preciosa, ela sempre vai ser vista como uma pessoa muito linda, maravilhosa, amada, querida. Alguém diria o contrário da Mariazinha? Vamos lá, né? Quem se atreve a falar alguma coisa, né? Por quê? Porque é assim que aquele temor a Deus, aquela dedicação a Deus, faz com que uma pessoa seja vista pelo mundo, do jeito que Deus gostaria que toda mulher fosse vista. O lar, meus irmãos, é a esfera da mulher que teme a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 31. Vai lá. O lar, está ali. Capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Sabedoria. É tão diferente de conhecimento, sabedoria, porque a sabedoria é o bom proceder, é o agir sabiamente, né? É aquela pessoa circunspecta, né? Ela consegue olhar para frente, para os lados, para trás, que mede consequências. Essa é uma pessoa sábia. Ter essa sabedoria, né? Já falei para vocês a diferença do José, né, com o nosso Daniel. O José, ele tinha muito conhecimento, mas ele não estava numa altura de sabedoria como o do Daniel. Não podia. Mas os dois são muito inteligentes. Ah, sim. Os dois ajudaram os reis a governar. Ah, sim, com certeza. Mas faltava muitas vezes para o José essa palavrinha, sabedoria. Porque se ele tivesse sabedoria, ele jamais falaria duas vezes para os irmãos uma coisa que, quando ele falou, ofendeu todo mundo. O sábio fala, eu não vou ofender duas vezes a mesma pessoa. Entenderam? E também não vou magoar meu pai falando que eu vou ser maior que ele. O sábio não faria isso. Por isso, meus irmãos, a sabedoria, a mulher sábia, ela tem que ficar pensando mesmo em tudo na casa dela. No marido, nos filhos. O marido vai pensar muito pouco, os filhos menos ainda, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ou seja, né, ela vai edificar a casa na pessoa de Cristo, é claro, espiritualmente, é claro, com base de muita oração, é claro, mas principalmente em suas palavras e em suas ações. A mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Aí para a gente poder, já estamos chegando ao fim, né? Aqui no capítulo 31, vamos voltar lá. Quando você começa a falar dessa mulher, essa joia preciosa, né? Olha o versículo 11. O que segue? O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, ela não faz mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo de noite para dar de comer os da casa, distribui a tarefa das servas, examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os lombos de força e fortalece os seus braços, vê que a mercadoria é boa, e a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as suas mãos ao fuso, as mãos pegam na roca, abre a mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado, não teme a neve na sua casa,
toda a família está bem vestida, de escarlata, fez para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido, ele é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, vende-os, entrega cinto aos mercadores, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará como o dia futuro, com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos, chamam-na bem-aventurada, e seu marido também a louva. Então, meus irmãos, essa é a mulher virtuosa que a gente tem na palavra de Deus. O dia dela começa cedo, vai talvez ser uma das últimas ali, né, a dormir, porque tem os filhos para cuidar, tem muitas coisas para fazer, já levanta, já dá as ordens, já corre para lá, já corre para cá, consegue comprar, consegue produzir, consegue vender, consegue, olha, como é que consegue uma mulher só essa aí? É uma mulher só. É o dia normal daquela mulher, que consegue fazer tudo isso. Como? Meus irmãos, essa mulher, ela teme a Deus. Ela não está tão preocupada com a graça, nem com a formosura, mas ela é tão linda. Quando você olha essa mulher aqui, você pensa numa mulher muito linda, muito maravilhosa. Por quê? É aquela mesma coisa que a gente pensa de Maria, que a gente pensa, meus irmãos, daquelas grandes personagens da Bíblia. É uma pessoa maravilhosa, né? Sim, né? Essa é a mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme ao Senhor, ela vai ser louvada. Então, tem até, para a gente acabar, os elogios, né, de Deus à mulher no Novo Testamento. Né? Por que Deus elogiaria uma mulher? Por serem ricas, formosas, grandes pregadoras, oradoras. Meus irmãos, as mulheres daqui da nossa igreja entendem o papel da mulher na igreja, na palavra de Deus. Não tem nem que a gente comentar isso. Deus elogiou por sua comunhão com Ele, por nutrirem virtudes espirituais. Olha como Deus elogia a mulher no Novo Testamento. Por exemplo, a mãe do Batista, João Batista, Isabel. A Bíblia diz que ela era temente a Deus, junto com o seu marido. A Maria, essa bendita entre as mulheres, mulher que tem prazer em engrandecer a Deus, meus irmãos, louvar a Deus com a sua alma a Jesus, né? E também as mulheres no tempo de Jesus, lá no capítulo 8 do livro de Lucas, né? Todas elas se juntando, isso é um ajuntamento. Sabe quando as mulheres se ajuntam, né, para fazer um grande progresso na igreja? Pois é, elas se ajuntavam também. Olha, nós vamos dar o resguardo aqui, né? Jesus não vai ter tempo de fazer isso, aquilo, nós já vamos deixar tudo preparado. Então, meus irmãos, elas são elogiadas por servir a Deus com seus bens. A Priscila, né, que as pessoas querem falar tanto da Priscila, que era uma pregadora, que era, não é verdade isso, né? Ela é elogiada por cooperar na obra junto com o marido, agindo nos bastidores com o marido dela para auxiliar os pregadores, e até, eu falo assim, ó, se precisar morrer, marido, nós morre pelas missões. Essa é a Priscila, né? Estava ali para realmente ajudar a ser um amortecedor ali da fé do seu marido e também das missões. A Dorcas, por que Deus elogiou a Dorcas? Meus irmãos, olha lá no livro de Atos, né? Aquelas obras de caridade que ela fazia, as pessoas chorando no seu velório, todo mundo mostrando alguma roupa, alguma coisa que ela fez. A Lídia, né? A Lídia é elogiada por quê? Ah, foi uma grande missionária. Não, a Lídia, a casa dela virou igreja. O apóstolo Paulo estava num lugar que não tinha sinagoga, e não tendo sinagoga, o trabalho ia ficar muito difícil. Então, o que ela fez? Ela constrangiu tanto Paulo, quanto Silas, quanto Timóteo, falou assim, olha, vocês vão ficar em casa, a minha casa vai virar um ponto de pregação. Foi isso que ela fez, né? E a Eunice com a Lloyd, né? Por que Deus elogiou essa mãe e filha, que na verdade é avó e mãe de Timóteo? Elogiou as duas porque as duas, quando avó, as duas, né, quando mãe, elas ensinavam a Bíblia para o filho e o netinho. É o elogio de Deus. Essas são as mulheres, tem mais, é claro, nós estamos citando só alguns exemplos, as mulheres que Deus teve assim, meus irmãos,
o prazer de nos deixar como exemplo, como ele feliz com essas mulheres, porque é como nós lemos, né? Vamos terminar lendo o capítulo 31, versículo 30, né? São essas mulheres que foram louvadas e as mesmas que vão ser louvadas hoje, continuarão sempre sendo louvadas por Deus. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Você é essa mulher? Amém. Que Deus abençoe, que na nossa igreja as mulheres possam investir em temor a Deus, mais do que em qualquer outra área da sua vida, temor a Deus, né? E esse temor vai se mostrar dentro da sua casa e na rua, nos lugares para onde você vai. Amém?